Que alegria ter você, ter a sua companhia, viver a experiência cotidiana do nosso contato com a Palavra de Deus. É o programa Bíblia no meu dia a dia. E é muito bom a gente viver essa experiência com a Palavra juntos, experimentando aquilo que ela tem para nos instruir. A Palavra nos instrui, a Palavra nos alerta, a Palavra nos corrige. A Palavra, ela traz direção para tudo que nós precisamos na nossa vida, porque é o próprio Deus falando conosco. Vamos suplicar nessa hora o Espírito Santo para que nós façamos o nosso estudo bíblico, lembrando que nós só podemos ler a Palavra de Deus iluminados pelo Espírito Santo. Por isso que nós invocamos o Espírito Santo antes do nosso estudo bíblico. Quando você for ler a Bíblia, nunca leia sem invocar o Espírito Santo, porque ele que inspirou os agiógrafos, os escritores que escreveram os textos que estão na Bíblia. E é ele que vai nos ajudar na compreensão e na aplicação prática do nosso dia a dia. Vamos rezar suplicando a presença do Paráclito, do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, também o seu caderno. Nós vamos começar hoje um novo livro, na verdade, um novo capítulo do livro dos Números. Vamos estudá-lo inteiro. Anota aí, Números, capítulo 25, versículos de 1 a 18. Números, capítulo 25, versículos de 1 a 18. Vamos juntos ler o texto para depois meditá-lo. Israel se estabeleceu em Setim e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Elas convidavam o povo para os sacrifícios a seus deuses e o povo comia e se prostrava diante deles. Israel aderiu a Baal-Fegó e o Senhor inflamou-se de ira contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúne todos os chefes do povo e pendura-os no patíbulo, expostos ao sol diante do Senhor, para que se afaste de Israel a ardente ira do Senhor. Moisés disse aos juízes de Israel: mate cada um de vós os seus homens que aderiram a Baal-Fegó. Ora, apareceu um israelita que apresentou a seus irmãos uma madianita, à vista de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas, enquanto estes choravam à entrada da tenda do encontro. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da comunidade, pegou uma lança, seguiu o israelita para dentro da alcova e transpassou os dois juntos, o israelita e a mulher, na alcova dela. Assim, foi sustada a mortandade que graçava entre os israelitas. Foram 24.000 as vítimas desta mortandade. O Senhor falou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, afastou dos israelitas o meu furor, tomado de zelo por mim no meio deles. Eis porque não consumi os israelitas com o ardor do meu zelo. Por isso decidi fazer com ele a minha aliança de paz. Será para ele e para toda a sua descendência a garantia de um sacerdócio eterno, por ter zelado por seu Deus e ter feito a expiação pelos israelitas. O israelita morto juntamente com a madianita chamava-se Zambre, filho de Salu, chefe de uma das casas da tribo de Simeão. A madianita morta chamava-se Cosbe, filha de Su, chefe tribal de uma das casas patriarcais de Madian. O Senhor falou a Moisés: atacai os madianitas e matai-os. Eles devem ser considerados vossos inimigos por causa da astúcia com que vos iludiram, no caso de Cosbe, filha do chefe madianita, morta quando houve a mortandade, no caso de Fegó. Olha, minha gente, que coisa, Deus acabava de abençoar, tinha acabado de abençoar esse povo por meio de Balaão. Mas veja só, a bênção de Deus sobre nós, ela não garante a nossa fidelidade. A nossa fidelidade depende das nossas escolhas. Nós somos um povo abençoado, mas nós podemos aderir a um comportamento de um povo amaldiçoado. E veja só, o zelo de Deus sobre aquele povo foi aquela mortandade. 24.000 pessoas morreram. Por quê?
para demonstrar que o salário do pecado é a morte, como o apóstolo Paulo vai nos revelar depois lá no Novo Testamento. Aquilo ali é a demonstração que a escolha foi errada. Mas vamos lá, vamos olhar para essa realidade. Baal de Peor representa a idolatria sexual, ou seja, o hedonismo, o culto do prazer. Isso está muito em alta na nossa sociedade. Hoje, a gente poderia falar que são seguidores de Baal-Fegó, aqueles que se entregam à fornicação, ao adultério, aos pecados da luxúria. Luxúria não é luxo, às vezes as pessoas até confundem, né? É porque eu gosto das coisas chiques, eu estou pecando pela luxúria. Não, luxúria é pecado sexual. Então, eles traíram a aliança ao adorarem Baal-Fegó. E por que eles adoraram Baal-Fegó? Por conta da prostituição. Eles se envolveram com as mulheres pagãs. Então, aqui está a sensualidade, aqui está presente o relativismo. Eles relativizaram o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e eles foram adorar ali o ídolo Baal-Fegó. Nós vemos aqui a infidelidade espiritual. Esse povo se torna infiel. Ele se torna infiel ao seu Deus. Isso precisa chamar a nossa atenção. Eu e você precisamos estar atentos, porque o pecado sexual, ele está sempre nos rondando, seja pelo olhar, seja pelo pensamento, seja pelas sugestões da internet, seja pelas realidades dos lugares que se frequenta. A sensualidade está em todos os lugares. Baal de Peor está aí com a sensualidade. Veja, Deus havia lá de cima abençoado esse povo e o povo se corrompeu lá embaixo. Isso pode acontecer comigo, com você. Nós não estamos imunes. Você não está imune ao pecado. Nós fomos abençoados com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus. Amém? Eu tenho certeza que você agora está dizendo amém. Mas essa bênção conquistada por nós, por Jesus Cristo, ela não nos impede de escolher o erro, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Porém, você precisa guardar os seus olhos, você precisa guardar os seus pensamentos, você precisa banir da sua vida qualquer realidade de imagens que possam querer. Imagens que eu estou falando não é como essa aqui da Virgem Maria, não. Imagens de fotos, de vídeos. Você tem que banir tudo aquilo que tem sensualidade. Aquilo que tem sensualidade, aquilo que tem pornografia, está sendo estabelecido por um espírito maligno de impureza para escravizar os filhos de Deus, as filhas de Deus no hedonismo. Você tem que separar os filmes que você vai assistir. Se, infelizmente hoje, a maioria dos filmes, se você está assistindo um filme e aparece uma cena sensual, de um ato sexual, você tem que passar. Não ache que aquilo ali não vai te atrapalhar. Claro que vai. As imagens são registradas no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e depois ela povoa o nosso coração e a nossa mente, nos levando muitas vezes ao pecado. Você tem que escolher bem. Se você assiste alguma série, você não pode se deixar envolver por esse espírito de prostituição e de adultério que está espalhado em tantos lugares. Cuidado, você precisa se perguntar, esse lugar que eu estou frequentando, Jesus iria comigo? Eu levaria Jesus comigo nesse lugar? Porque você está se expondo ao pecado em certos lugares que você frequenta, em certas coisas que você ouve, inclusive até na audição. Quantas palavras de sensualidade são cantadas em ritmos tão envolventes para nós brasileiros, não é verdade? Talvez você em português, você da África, que acompanha o programa, a gente muitas vezes é povoada, nossa mente é povoada por essas realidades. Por quê? O som, o enredo daquela música, as palavras, aquilo que ela muitas vezes sugere, nos leva ao pecado da impureza. Cuidado com aquilo que você fala. As suas conversas estão cheias de malícia, de maledicência. Toma cuidado. Se você acabou se envolvendo, se contaminando por esse espírito de impureza, vá no confessionário, confesse seus pecados e retome. Veja só, a atitude que Finéias tem quando ele se levanta do meio do povo e lança, ele
joga aquela lança e mata aqueles dois, né, tanto a madianita como aquele israelita, aquilo ali é a palavra que representa para nós aqui algo importantíssimo. Ela separa da alma o pecado. Finéias ali, ele é um tipo de Cristo que entrou lá no templo e expulsou os vendilhões, exatamente por conta dessa realidade. É preciso que nós sejamos zelosos. Onde falta o zelo, o pecado prospera. Onde o fogo da santidade ele habita, o mal é extirpado. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar atentos. Vamos colher a mensagem que Deus nos dá hoje. Não podemos nos deixar contaminar pelo hedonismo, entre parênteses, culto do prazer, pelas impurezas sexuais em quaisquer níveis que sejam. Devemos buscar o zelo para com Deus e para com a santidade, pois onde há fogo de santidade, o mal recua. Agora eu vou colocar uma palavra minha, no sentido, você coloca aí, eu escolho Deus e sua santidade. É escolha, é decisão. Deus não vai te obrigar, mas você precisa escolher entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, entre a santidade e a impureza. É escolha. Deus não vai te obrigar, mas veja, existem consequências e as consequências estão aqui reveladas. Finéias chamou a atenção de Deus e Deus fez uma aliança de paz com ele e com toda a descendência de Arão. Que assim seja também conosco pela nossa fidelidade. Vamos rezar? Senhor, nós nos colocamos na sua presença e na presença da sua santidade que se manifesta agora no meio de nós. Que o fogo da sua santidade incendeie a nossa alma, porque nós queremos viver no fogo da sua santidade, porque é a sua santidade que é dada a nós quando nós nos decidimos, na decisão que nós tomamos de seguir o Senhor, nós somos envolvidos pela santidade. E que a santidade, meu Deus, a sua santidade, ela envolva a minha alma e ela expulse todo o mal. Senhor, se existe qualquer registro no meu inconsciente, no meu subconsciente de impurezas, nos meus afetos, nos meus sentimentos, que agora o Senhor possa realizar na minha vida essa obra de cura, de libertação, de purificação, que o seu zelo possa agora me levar ao arrependimento sincero, à contrição perfeita e a um propósito de emenda, mas não me deixe escravo desse espírito maligno de impureza, de sensualidade, de prostituição, de adultério. Não permita que ninguém daqueles que agora estão rezando comigo sejam escravos desse espírito maligno. Liberta-nos, Senhor, para que nós vivamos a liberdade dos filhos de Deus. É exatamente isso. Existem espécies de demônios que vão tentar nesta área e a gente nunca é forte nessa área. São Padre Pio dizia assim, em relação às tentações contra a castidade, não se enfrenta. Para vencê-la, nós precisamos correr delas. Esse é o remédio. Vamos pedir ao Senhor a bênção, que Ele abençoe você e a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.